Visões do céu, capítulo 10. Quem estará lá? Troféus de Cristo. Naquele dia os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e purificados com o sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele penetra as cortes celestiais acompanhado de seus remidos, testemunhas de que sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Jesus subiu para o Pai como representante da raça humana, e Deus levará os que refletem a sua imagem a contemplar a sua glória e dela participar. Os que compartilharam dos sofrimentos de Cristo. Os que são participantes das aflições de Cristo também participarão de sua consolação e, por fim, de sua glória. Surpresas de Deus. Haverá muitos no céu os quais seus vizinhos supunham que lá não estariam. Companheiros celestiais. Então os remidos receberão as boas-vindas às moradas que Jesus lhes está preparando. Então seus companheiros não serão mais as criaturas vis da terra, mentirosos, idólatras, impuros e incrédulos, mas conviverão com os que venceram a Satanás e, por meio da graça divina, formaram um caráter perfeito. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que aqui os aflige, terá sido removida pelo sangue de Cristo, e a excelência e o resplendor de sua glória, que sobrepuja em muito ao brilho do sol, é o que eles receberão. E deles vai irradiar a beleza moral e a perfeição de seu caráter, de valor incomparavelmente superior à glória externa. Acham-se irrepreensíveis perante o grande trono branco, compartilhando a dignidade e os privilégios dos anjos. Irmãos Fitch e Stockman. Todos nós fomos debaixo da árvore da vida e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com um peso de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes e todos exclamamos: Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. A multidão de remidos. Mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram seu Salvador com devoção profunda, intensa. Em seguida estão os que aperfeiçoaram o caráter cristão em meio de falsidade e incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula, e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E além está a multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, 9. Terminou a sua luta, a vitória está ganha. Correram no estádio e alcançaram o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos é um símbolo de seu triunfo. As vestes brancas, um emblema da imaculada justiça de Cristo, a qual agora possuem. Apóstolos de Cristo. Entre a multidão resgatada acham-se os apóstolos de Cristo, o heróico Paulo, o ardoroso Pedro, o amado e amante João e seus fiéis irmãos, e com eles o vasto exército dos mártires. Mártires sepultados em Roma. Nestes retiros subterrâneos, as catacumbas em Roma, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos, e ali também, quando suspeitos e proscritos, encontravam lar. Quando o doador da vida despertar os que lutaram um bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Fiéis seguidores. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas a seus fiéis para o gozo do teu Senhor. O gozo do Salvador consiste em ver no reino da glória as pessoas que foram salvas por sua agonia e humilhação.
E os remidos serão participantes de sua alegria, vendo eles, entre os bem-aventurados, os que foram ganhos para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor. Reunindo-se eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração ao contemplarem os que ganharam para Cristo, e verem que um ganhou a outros, e estes ainda outros, todos trazidos para o porto de descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos intérminos da eternidade. Anjos, santos e nosso Salvador. Os anjos ali estarão, bem como os santos ressurgidos e os mártires, e o melhor de tudo, o que nos causará maior alegria é que ali também estará nosso querido Salvador, que sofreu e morreu para que pudéssemos ter essa felicidade e liberdade. Sua gloriosa face brilhará mais que o sol, e iluminará a bela cidade, refletindo glória em todo o redor. As crianças. Lá estarão as crianças, nunca terão lutas nem discórdias. Seu amor será ardente e santo. Também terão na cabeça uma coroa de ouro e uma harpa nas mãos, e seus rostinhos que aqui vemos tantas vezes atribulados e perturbados, irradiarão santa alegria, expressão de sua perfeita liberdade e felicidade. Uma carta de consolo. Prezado irmão, quase não sei o que lhe dizer. A notícia do falecimento de sua esposa me deixou perplexa. Quase não o pude acreditar e ainda agora dificilmente acredito. Deus, na noite do sábado passado, deu-me uma visão que escreverei. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144.000. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia, e tudo o que pudéssemos lamentar seria nossa perda de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Os que se aproximam de Deus com fé. Deus, com justiça, condena todo o que não torne Cristo seu Salvador pessoal, mas perdoa a toda pessoa que dele se aproxima com fé, e a habilita a fazer as obras de Deus e pela fé estar ligada a Cristo. Desses, diz Jesus, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esta unidade traz a perfeição de caráter, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. O Senhor tomou todas as providências para que o homem tenha salvação plena e livre, e seja completo nele. Deus deseja que seus filhos desfrutem os brilhantes raios do sol da justiça, para que todos possam ter a luz da verdade. Por um preço infinito, Deus proveu a salvação ao mundo. O preço do dom de seu Filho unigênito. O apóstolo Paulo pergunta: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Portanto, se não formos salvos, a culpa não estará com Deus, mas conosco, porque deixamos de cooperar com os agentes divinos. Nossa vontade não coincidiu com a vontade de Deus. Olhando para Jesus. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar-se sem a obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Se o homem pudesse salvar-se por suas obras, teria ele algo em si mesmo pelo qual se alegrar. O esforço que o homem faz pelas próprias forças para obter a salvação é representado pela oferta de Caim. Tudo o que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado, mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, há progresso espiritual. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir de força em força, de vitória em vitória, pois por meio de Cristo a graça de Deus operou nossa salvação completa. Sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé viva habilita seu possuidor a apoiar-se nos méritos de Cristo, habilita-o a tirar grande conforto e contentamento do plano da salvação. Apegando-se a Jesus. Nosso Salvador é a escada que Jacó viu, cuja base repousava na terra e cujo topo alcançava os mais altos céus. Isso indica o designado meio de salvação. Se algum de vós salvar-se, afinal, será apegando-se a Jesus como aos degraus de uma escada. Obedecer com simplicidade infantil. Deus põe seu amor no povo eleito que vive entre os homens. Esses são um povo a quem Deus redimiu a preço do próprio sangue, e como eles correspondem à atração de Cristo mediante a soberana misericórdia de Deus, são eleitos para ser salvos como seus filhos obedientes. Manifesta-se neles a abundante graça de Deus, o amor com que os amara. Todo aquele que se humilhar como uma criancinha, que receber a palavra de Deus e a ela obedecer com simplicidade de uma criança, achar-se-á entre os eleitos de Deus. Os 144.000. Estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou, se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar havia em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanzeira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos: Aleluia! Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente e engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. A promessa de Deus a Ellen White. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou desde a cidade até um lugar brilhante e glorioso. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: deves voltar e, se fores fiel juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Abel receberá a imortalidade. Em sua segunda vinda, todos os preciosos mortos, desde Abel até o último dos santos que morreram, serão ressuscitados para a vida gloriosa e imortal. A possessão eterna de Abraão. O plano da redenção foi-lhe desvendado, tanto em relação à morte de Cristo, o grande sacrifício, como à sua vinda em glória. Abraão viu também a terra restabelecida à sua beleza edênica, para lhe ser dada em possessão eterna, como o cumprimento final e completo da promessa. Os vencedores receberão a coroa. Que nenhum homem se orgulhe de ser bem-sucedido, a menos que preserve a integridade de sua consciência, dedicando-se integralmente à verdade e a Deus. Deveríamos mover-nos firmemente para diante, nunca perdendo o ânimo ou a esperança na boa obra. Quaisquer que sejam as aflições que venham bloquear nosso caminho, qualquer que seja a escuridão moral a envolver-nos. Paciência, fé e amor pelo dever são lições que precisamos aprender. Subjugar o eu e olhar para Jesus é uma obra diária. O Senhor nunca abandonará a pessoa que nele confia e busca seu auxílio. A coroa da vida será colocada apenas sobre a fronte do vencedor.
Enquanto a vida durar, todos devem realizar uma obra zelosa e solene para Deus. Enquanto o poder de Satanás aumenta,